Olá, eu sou Caroline e na lição de hoje vamos falar do diagrama de contexto. O objetivo dessa lição é explicar o que é o diagrama de contexto, para que ele serve, mostrar a notação usada no diagrama e exemplificar com um caso prático. O que é o diagrama de contexto? O diagrama de contexto é o diagrama de fluxo de dados de mais alto nível que representa todo o sistema como um único processo. O diagrama de contexto modela o ambiente no qual o sistema está inserido. Ele indica elementos externos com os quais o sistema interage. A natureza dessa interação é aquela do intercâmbio de informações consumidas ou produzidas, não é a do fluxo de materiais de ordem física. Permite a quem o consulta identificar os relacionamentos do sistema com outros processos, áreas funcionais, clientes, controladores e fornecedores, com isso delimitando em termos gerais o que é parte do escopo do sistema e o que está no âmbito de outras entidades. Ele não se propõe a descrever especificamente quais transações devem ser desenvolvidas. Essa informação ainda deve ser revelada a partir dos limites definidos na modelagem ambiental. O propósito do DFD nesse contexto é modelar um ambiente como descrito anteriormente, não é ser o ponto de partida para uma dinâmica de decomposição funcional crescente, com o objetivo de produzir a especificação de requisitos a partir dessa abordagem. O diagrama de contexto é basicamente composto por três elementos. O primeiro é o processo. Ele é composto por um conjunto de tarefas ou ações feitas a partir de um fluxo de dados de entrada para produzir fluxos de dados de saída. No caso do diagrama de contexto, o sistema inteiro é representado como um único processo. O segundo é os fluxos de dados, que são movimentos de dados em uma determinada direção de uma fonte para um destino em forma de documentos, cartas, chamadas telefônicas ou virtualmente por qualquer outro meio. E o terceiro elemento são as entidades externas. Podem ser pessoas, programas, organizações e outras entidades que interagem com o sistema, mas estão além da sua fronteira. As entidades externas, quando interagem com o sistema, desempenham um papel. Por isso, o termo equivalente à entidade externa na OML é denominado ator. O estudo da relação entre entidades externas não faz parte do diagrama de contexto. Agora vamos mostrar um exemplo prático de como usar o diagrama de contexto. Um diagrama de contexto é envolvido por três etapas: identificar o processo principal, as entidades externas e os fluxos de dados que envolvem o diagrama. O primeiro passo que envolve o diagrama de contexto é identificar o processo principal. Ele é o foco principal do seu diagrama. Nesse caso, por exemplo, o processo principal é o sistema de compras. O segundo passo é identificar as entidades externas. Em nosso caso, temos três entidades externas: Departamento de Planejamento, Fornecedor e Gerente. Uma entidade externa são as entidades ligadas ao foco principal do seu diagrama, mas externas a ele. Uma entidade externa pode estar dentro ou fora da empresa que você está olhando. Por exemplo, o fornecedor está fora da empresa, portanto é uma entidade externa. Mas veja que Departamento de Planejamento e Gerente são internos à empresa e são considerados entidades externas. Isso porque eles estão fora do sistema de compras, que é o foco principal do diagrama. O terceiro e último passo é identificar os fluxos de dados. Para explicar este passo, vamos identificar um fluxo de dados desde o Departamento de Planejamento para o sistema de compras, chamado ordem de compra. O sistema de compras envia uma ordem de compra para o fornecedor, e o fornecedor retorna uma fatura com os bens, uma vez que a fatura é verificada. O pagamento é feito ao fornecedor logo em seguida e adicionalmente é enviado o relatório de compras para o gerente. Para o diagrama de contexto, o objetivo é que a partir dele possam ser mais facilmente identificadas as partes interessadas para ele citar requisitos e validar os resultados de sua análise, delimitar o escopo com base no trâmite de informações entre o ambiente interno do sistema e externo dos usuários. Portanto, não há motivos para ter-se estritamente ao vocabulário gráfico do DFD em qualquer das vertentes mais conhecidas, que é Gunn e Sarson, de 1979, ou Jordan DeMarco, também de 1979. Na verdade, os autores consideram que seja até mais efetivo o uso de representações como as presentes na figura, onde não há tanta ênfase no detalhamento dos fluxos de dados, e a principal intenção é destacar quais os macroprocessos que estão incluídos no escopo do desenvolvimento. Dentro das vantagens de usar o diagrama de contexto, temos que mostra o escopo e os limites do sistema incluindo outros sistemas que interagem com ele, nenhum conhecimento técnico é necessário para compreender o diagrama,
é fácil de desenhar e alterar devido à sua limitada notação, é fácil expandir pela adição de diferentes níveis de diagrama de fluxos de dados e pode beneficiar um público amplo, incluindo partes interessadas, analistas de negócios, analistas de dados e desenvolvedores. Como visto, um diagrama de contexto é um diagrama que define a fronteira entre o sistema ou parte de um sistema e do seu ambiente, mostrando as entidades que interagem com ele. Considerando que o objetivo do diagrama de contexto, na atualidade, não é ser o ponto de partida para uma dinâmica com sequências sucessivas de decomposição funcional até o nível de um processo alimentar, não há necessidade de mantê-lo atualizado ao longo do desenvolvimento dos requisitos com os novos fluxos de dados identificados ao longo do projeto. O surgimento de um novo ator ou algum fluxo de dado crítico que indique um novo macroprocesso até então externo ao sistema, indica uma mudança das premissas básicas acordadas para o projeto. Como parte do tratamento dessa mudança, a atualização do diagrama de contexto se justifica como um meio para facilitar o novo consenso. Quero agora convidá-lo a realizar os exercícios de fixação dos assuntos aqui discutidos e que também interage com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão deste tópico, seja para tirar dúvidas ou para obter mais informações sobre o tema. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigada e bons estudos!